Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante do feito de Jesus expulsar demônio e fazer com que o homem mudo volte a falar, as reações são diversas. Primeiro, as multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram é por Beelzebu que ele realiza isso. E outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal dos céus. Reações diversas, porque diante dos fatos, as interpretações podem ser diversas diante do mesmo fato. O que significa que é preciso saber interpretar as coisas, tirar as lições. É preciso saber ler. Para quem não sabe ler, a melhor mensagem, a poesia mais bela, não significa nada. Então, há um elemento que toca aos ouvintes, que toca naqueles que veem, naqueles que escutam. É por isso que para tudo é necessário ter fé. Deus nós conhecemos pela fé, que é o que nos faz interpretar as ações de Deus, enxergá-las. E então Jesus argumenta, e na sua argumentação, por isso que eles disseram, ele coloca 3 condicionais, introduzidas pela partícula se. Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Isso é, Satanás está fazendo gol contra, vai perder o jogo. É um argumento, uma reflexão que ele faz para rebater o absurdo da acusação que lhe fizeram. Segundo, se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Ou seja, eu não sou o único que expulsa demônios, outros também expulsam. Esses outros são aceitos por vós. Qual é o problema com o meu ato de expulsar demônios em relação aos outros? O que é que eu tenho de diferente? O que é que incomoda tanto? Então, Jesus argumenta mais uma vez contra a acusação absurda que lhe fazem. Mas a terceira argumentação de Jesus é a mais importante, porque esta sai do raciocínio e entra na vida. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus e vocês estão lutando contra o reino de Deus. E nesse caso,
o inimigo de Deus aqui são vocês, não é nem Satanás, não é nem Beelzebu. Este é o grande problema, porque no fundo era esta a questão. Eles se determinaram a não aceitar Jesus e procuravam pretextos, justificativas, argumentações, motivos para explicar por que não o aceitam. Isso me lembra muito as pessoas que mudam de religião, sobretudo católicos que passam para uma outra denominação cristã, e com todo respeito à sua decisão e com todo respeito à igreja para a qual eles foram, mas a atitude de alguns deles chama a atenção, porque alguns que mudam para outra igreja parece que têm que fazer tudo para provar que os católicos estão errados e que agora ele encontrou a verdade. Faz parecer que no fundo ele não sabe se fez a coisa certa e quer combater os outros para provar para si mesmo que agora ele está certo. Porque no fundo, há ainda uma questão da sua opção, da sua decisão. É uma impressão. Porque me parece que quem encontrou o seu caminho não necessariamente precisa ficar combatendo o caminho do outro, aquele que ele até pouco tempo trilhava. Então, aqui, como neste exemplo que eu dei, parece que se procura pretextos, se procura justificativas. E Jesus, então, mais do que pretextos e justificativas, Jesus questiona sobre a opção que eles estão fazendo. Se ao fazer isso eles não estão rejeitando que Deus possa agir através dele. E no final desse texto, Jesus diz uma palavra muito significativa. Quem não está comigo está contra mim. Ora, a argumentação deles girava em torno de dizer que Jesus estava expulsando demônios, mas que ele, na verdade, não é inimigo de Satanás, não, ele é amigo de Satanás. E Jesus agora termina dizendo que quem não é amigo dele se põe contra ele. Então, acaba sendo um inimigo. Boa parte da nossa confusão na vida consiste em nós não conseguirmos identificar quem são nossos verdadeiros amigos. E, entre aspas, quem são nossos verdadeiros inimigos. Eu não quero com isso atribuir a inimizade ou o ato de ser inimigo aqui a pessoas, mas a gente pode estender isso para as situações da vida. Quanto a amigos, sim, saber quem são os meus verdadeiros amigos. Quantas vezes a gente se engana porque confia mais em amigos que não eram tão amigos assim. Boa parte de nós demorou muito tempo para descobrir que aqueles que nós pensávamos, na juventude sobretudo, que eram nossos adversários, que não queriam o nosso bem, eram na verdade nossos melhores amigos. Geralmente nossos pais. Porque durante uma fase da nossa vida parece que a gente pensa que amigo é aquele que diz o que a gente quer ouvir, que aceita aquilo que a gente quer fazer. Então, saber quem são nossos verdadeiros amigos e quem são nossos inimigos. Me referindo aqui a inimigos não como pessoas, mas a situações que às vezes envolvem pessoas também. Então, quem é amigo de Deus? Jesus, expulsando Satanás, ou Jesus é inimigo de Deus e é amigo de Satanás? Quem é amigo de Deus? Quem se faz amigo de Jesus ou quem luta contra ele? Quem é amigo de Jesus? Aquele que aceita a sua palavra ou aquele que fica questionando tudo e argumentando contra tudo? A esse respeito, sobre a união do reino e sobre ser contra ou a favor,
Eu gostaria de citar alguns textos que eu recordei, alguns textos muito bonitos. Primeiro, um do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 40, quando João diz para Jesus que viu alguém expulsando demônios em nome dele e o proibiu. E Jesus diz: não o proibais, porque quem não é contra nós é a nosso favor. O contrário do que ele diz aqui. Quem não está comigo está contra mim. Lá ele dizia: quem não está contra mim está comigo. Um bom questionamento para perguntarmos quem são os verdadeiros amigos de Jesus e quando é que nós somos verdadeiros amigos de Jesus. Todas as vezes que nos colocamos contra ele, não somos seus amigos. É por isso que Jesus chega a chamar Pedro de Satanás, quando Pedro se põe contra o projeto de Deus, o plano de Deus para ele. Outros dois textos, ou um texto que tem 2 versículos muito bonitos e que podem ser uma referência dessa leitura de hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E no mesmo texto, um pouquinho antes, São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rezemos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.